Que outro rei deixa o trono, que outro rei deixa a glória, que outro rei deixa o trono, que outro rei deixa o trono no céu e vem para morrer. Incrível graça é amor que não tem fim, o meu lugar tomou, levou a minha cruz, sua vida entregou e liberdade deu. Amém. Eu estava conversando com um pastor e ele, depois de dificuldade para abraçar doutrinas que a igreja durante tanto tempo tem abandonado, ele me fez uma pergunta: a eleição é uma doutrina prática? Ou seja, isso é prático? Já que essa é uma verdade que o homem natural tanto odeia e que encontra resistência mesmo nos corações de homens que se dizem ser igreja, já que você, ao pregar ela, está indo contra a resistência, ela é prática? Eu acho que essa pergunta é errada, não é? É a pergunta errada porque a verdade de Deus não pode ser medida com esse aspecto utilitário. A verdade de Deus é para ser proclamada. Sabe, como Jeremias, que proclamou a verdade 40 anos, sem ninguém ser transformado, nem salvo, nem mudado. Alguém podia perguntar a Jeremias: isso é prático? Isso não faria nenhuma diferença. Mas o fato é que é prático. Toda a verdade de Deus é prática, é totalmente prática, apesar de essa não ser a maneira com que você deve abordar a verdade de Deus. A verdade de Deus é prática, ela é útil. Paulo diz: toda a palavra de Deus é útil para edificar, para consolar. Ela é útil, não há a menor dúvida. E essa doutrina especial que o pastor estava me perguntando, a eleição é a doutrina mais necessária para os males da igreja da nossa geração. Perder essa doutrina causou todos os males que você vê à sua volta. Todos os males, não do mundo, mas na igreja. Então, antes de chegar a essa questão, há pessoas que ainda estão num ponto anterior, não é? Desse pastor, porque há pessoas que antes de chegar à conclusão, não, realmente é o que a Bíblia ensina, isso é verdade, mas isso é prático, isso é a abordagem errada. Mas há pessoas que estão no nível anterior, que dizem: olha, o importante é como nós vivemos e não a doutrina. O importante é se nós somos, até isso aí, são pessoas na igreja roubando o discurso do mundo. Mas a Bíblia, eu quero primeiro falar a respeito disso para rapidamente entrar com prática necessária e desesperadamente necessária. A doutrina da eleição é para a igreja da nossa geração. Mas a Bíblia, ela aborda todos os aspectos da vida. Mas todos os aspectos da vida devem glorificar a Deus dentro do seu plano eterno. Então a palavra de Deus, mesmo quando ela toca em outros aspectos, ela nunca começa por ele. O livro de Efésios é o pináculo da revelação bíblica. A partir do capítulo 4 de Efésios, Paulo vai tratar de tudo que compõe a vida cotidiana do ser humano. Como se relacionar com o dinheiro, como se relacionar com o trabalho, como criar filhos, como viver o casamento, como os maridos devem ser, como as esposas devem ser, como você deve se relacionar com o seu patrão, como os patrões devem se relacionar com os seus funcionários, casamento, namoro, como os filhos devem se comportar com os pais, como os pais devem se comportar em relação aos filhos. Paulo toca em todos esses assuntos da vida a partir do capítulo 4, mas ele não começa por aí.
O capítulo 1, 2 e 3 é o ensino da doutrina a respeito de Deus, da salvação, porque só à luz disso aquelas outras coisas podem se encaixar no plano eterno de Deus. E quando as pessoas dizem para você, olha, é importante viver uma vida correta, isso o mundo diz, e grande parte das pessoas na igreja também, para fugir, às vezes, para esconder a dureza do seu coração em relação à verdade de Deus, dizem a mesma coisa, elas estão mentindo, porque todo mundo vive por uma doutrina, e é exatamente uma doutrina que está fazendo ele rejeitar a outra doutrina. Não é nada mais perigoso do que alguém dizer, olha, a doutrina não importa, o importa é a gente viver corretamente lá no mundo, as pessoas dizem, ou viver corretamente para Cristo. Isso é uma declaração ilógica. O mundo diz, o que importa é você amar, ser honesto e assim por diante. As pessoas na igreja às vezes dizem, olha, o que importa é você viver uma vida correta para Cristo, e isso tudo é roubado no Ocidente. Quem popularizou isso foi Thomas Jefferson, que é uma das figuras mais importantes, né, na história, porque ele é um dos fundadores dos Estados Unidos. Nasceu em 1743, morreu em 1826, né? E ele foi um dos principal autor da Declaração de Independência Americana, em 1776, e foi o terceiro presidente americano, de 1801 a 1809. Então, Thomas Jefferson, ele popularizou isso, numa carta que virou um documento famoso, em que ele escreve para uma senhora, e ele diz assim, eu nunca tentei convencer alguém a acreditar na verdade, como eu acredito, ou em alguma doutrina, como eu acredito em Deus, porque, sabe, ele diz, não importa o que você acredita, é por minha vida e por meus atos que a minha vida é validada, não por minhas crenças. Isso é Thomas Jefferson, o livro de Efésios diz, isso é totalmente o oposto da verdade de Deus. Mas isso virou, por exemplo, nós hoje vamos celebrar a Santa Ceia. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, ele diz assim, se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, que Cristo ressuscitar é uma doutrina, é um ensinamento. Paulo está dizendo, não, se ele não ressuscitou, então comamos e bebamos que amanhã vamos morrer. Não, você não pode dizer, olha, essa doutrina pode ser ou não ser, mas não, se essa doutrina está errada, isso muda tudo. Não, é totalmente, a vida é sempre resultado de algo, de uma doutrina, de algo que você crê. Algumas pessoas estavam dizendo, os mortos não ressuscitam, e Paulo diz, não, se essa doutrina cai o cristianismo inteiro. Se isso não é verdade, não vem dizer que você vai continuar seguindo o que Jesus disse e sendo um homem, tentando, não, se isso não é verdade, acabou. Enfrente o fato, senão a vida após a morte, se o que Jesus fez na cruz não tem validade, ele não é um bom mestre, ele não é nada, acabou, não há mais cristianismo. É assim, as verdades de Deus são assim. Paulo está sendo perfeitamente lógico, e Thomas Jefferson totalmente ilógico no que ele diz, não só do ponto de vista bíblico, mas do ponto de vista simplesmente racional. E isso é para nós vermos como a ideia da igreja foi reestruturada pela mente do mundo, como um homem como Thomas Jefferson influencia muito mais o pensamento de muitos cristãos do que a palavra de Deus, do que aquilo que Deus revelou através do apóstolo Paulo. Agora, pense no que Thomas Jefferson está dizendo, mesmo de maneira lógica, e veja como isso é uma bobagem sem fim. O que é importante não é no que você crê exatamente, é viver uma vida que seja amorosa, que faça o bem, só para você perceber a falta de lógica dessa afirmação. Quando ele diz assim, não importa no que você crê, desde que você seja decente e amável, isso é uma crença. Isso é uma crença. Ele está dizendo, não importa no que você crê, e na mesma hora ele estabelece uma crença, porque ele diz que eu devo ser amável e decente. Eu perguntaria, por que eu devo ser amável e decente? Isso é uma crença. Baseado em que eu devo ser amável e decente? Os cientistas descobriram no laboratório que a gente deve ser amável e decente? Olhando na natureza, os animais nos ensinam que temos que ser amáveis e decentes. Um não devora o outro. O mais forte não mata o mais fraco.
Da onde eu posso tirar a ideia de que eu devo ser amável e decente para com o próximo? Isso é uma crença, ou seja, é uma crença roubada por alguém que está tentando negar as verdades cristãs do cristianismo. É uma crença, ou seja, essa pessoa está dizendo, a tua vida não pode se basear numa crença, ela tem que, aí ele fala sobre uma crença, ele fala sobre um credo, ele fala sobre uma fé. Porque quando nós perguntamos, por que eu devo ser uma pessoa decente e amorosa? Por exemplo, eu tenho uma empresa, ou eu tenho um apartamento, eu quero mais é ganhar dinheiro com isso, eu vou cobrar um preço exorbitante, as pessoas estão precisando de morar aqui, e eu não vou fazer as obras que tem que fazer, porque se eu fizer as obras que tem que fazer, eu vou ganhar menos dinheiro, eu quero ganhar mais dinheiro. Se eles estão vivendo mais ou menos, mal, o problema é deles. E você pode dizer, mas isso não está certo. Ué, não está certo por quê? Dizer que isso não está certo é uma crença, pressupõe uma doutrina. Por que não está certo? Quando você só observa as coisas, não é assim. Quando alguém diz para mim assim, não, você não pode fazer isso porque isso não está certo, essa pessoa está pressupondo de que gente é mais importante que dinheiro. Agora, por que gente é mais importante que dinheiro, queridos? Olhando só do ponto de vista sem crença, sem doutrina, só do ponto de vista prático, gente não é mais importante que dinheiro nada. Dinheiro não fala mal de mim, sabe? Dinheiro não me perturba. Dinheiro, sabe? Dinheiro é mais útil para mim. Dinheiro dura muito mais tempo que gente, não é assim? Em todos os aspectos, se você abandonar, se você não roubar a crença que determina que o ser humano é mais importante que dinheiro, só do ponto de vista prático, o dinheiro é muito mais importante. Então, o que ele está fazendo é uma suposição sobre a natureza humana, uma suposição sobre o valor humano. Ou seja, o que é isso? Uma crença, é uma doutrina. Quando alguém diz, ser humano vale mais que dinheiro, ele estabeleceu uma doutrina. Você vê, é totalmente incoerente dizer, doutrina não importa, é fixar uma doutrina. Porque você não pode dizer isso sem fazer isso. Você não pode dizer, você tem que ser moral e decente sem falar para mim uma doutrina, baseada não num tubo de ensaio, mas numa pressuposição de que o ser humano é mais importante, por exemplo, do que o meu bem-estar final, porque não há como você aprender isso a não ser assim. Ou seja, o que Paulo está nos mostrando é que você deve se livrar de toda de toda poluição ilógica que o mundo coloca em palavras bonitas como Thomas Jefferson. Está sendo simplesmente irracional, e as pessoas abraçam essa coisa ilógica que se contradiz simplesmente porque lhes é cômodo. Não há base para a moralidade fora daquilo que Deus estabelece, ou do eco que Deus coloca no coração dos homens, de que a vida é mais do que só isso aqui. Não há base para falar sobre moralidade sem começar com dignidade. Então, começar a falar sobre a natureza de Deus, a natureza do ser humano, a natureza do bem e o mal, o cara tem que começar a falar para mim que isso é mal, que aquilo é bem, mas se eu perguntar por quê, aí pronto, nós temos que entrar em algum tipo de doutrina metafísica e não física. Nada que você possa provar, tocar e ouvir. Então, Paulo, antes de falar sobre casamento no capítulo 5, sobre consciência no capítulo 6, sobre trabalhar de forma gratificante que glorifica a Deus no capítulo 6, sobre se comunicar, como nós devemos nos comunicar um com os outros, como a nossa fala e língua pode não ser um problema e ser um instrumento de edificação. Tudo flui de Deus. Isso, você vê, o mundo é incoerente. Agora, um crente é muito mais incoerente, porque ele dizer o que importa é o que eu quero viver para Cristo, você não pode viver para Cristo sem saber o que Cristo disse, sem conhecer o que ele disse. A vida é baseada na verdade. Então, Thomas Jefferson não é só tem uma visão baixa, pobre e errada da Bíblia. Ele, quando falou aquilo, ele estava sendo completamente irracional, mesmo quando você quer usar tão somente a razão. Mas há pessoas que dizem, eu não quero entrar em tudo isso, mas
quando Paulo, antes de falar sobre todas as coisas, ele começa com Deus. E antes de todas as doutrinas, ele começa com a eleição. Vocês já pensaram que eleição, as pessoas acham que essa é uma doutrina profunda demais, difícil demais, que deve ser ensinada lá no fim. Mas você já viu como todos os apóstolos fazem diferente? Pedro começa a sua primeira carta falando sobre a eleição. Judas começa a sua carta falando sobre a eleição. Paulo começa as suas cartas falando sobre a eleição. Eles nunca botam isso lá no fim. Paulo botou lá no fim o quê? O casamento, o trabalho, criar filhos, lá no fim. Ele começa com as coisas essenciais. Então ele fala sobre a salvação, capítulo 1 de Efésios, do ponto de vista de Deus. No capítulo 2, do ponto de vista do homem. Ou seja, como o ser humano estava quando a salvação chegou a ele. O capítulo 2 começa assim: estando vós mortos em delitos e pecados, ele vos deu vida, ele vos ressuscitou em Cristo. Então, primeiro de tudo, ele começa sobre a eleição. Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nós fomos redimidos pelo seu sangue, nós fomos perdoados, nós fomos adotados, nós estamos salvos para sempre. Deus faz todas as coisas segundo o beneplácito da sua vontade, e ele fez todas essas coisas para a sua glória. Paulo começa aí, esse é o capítulo 1, é um material forte, pesado, porque todo o resto funciona baseado nessas verdades essenciais. Como eu disse, sem a doutrina da eleição, nós temos o caos que nós temos hoje, e a única cura para isso, para a igreja da nossa geração, é voltar para as doutrinas que são a base de todas as coisas, e essa doutrina está ali, em primeiro lugar. Então sim, ela é totalmente prática, não é só algo, toda a verdade de Deus é prática, ela é extremamente prática, em todos os caminhos, e ela ainda vai ser base para todas as outras coisas que nós achávamos ser práticos. Então alguém, certa vez me disse, eu não vejo como isso se relaciona com a vida. É isso, a cegueira completa em relação à vida e à mente de Deus. Então as pessoas pensam como, esse pastor, olha, é tão difícil, é tão complexo, será que vale a pena, será que ele é prática? Um pregador, que já não está entre nós, mas olhando para o passado, ele disse assim: sermões sobre eleição são tão raros que há muitos crentes que viveram a vida inteira na igreja e nunca ouviram nenhum. Nenhuma outra doutrina tem sido tão central na teologia bíblica e tão ignorada na igreja dos nossos dias. É por isso que nós chegamos aonde chegamos hoje, em nossa geração. Porque essa doutrina no passado gerava, nas páginas do Novo Testamento e no passado da igreja, na Reforma, fascínio, essencialmente porque ela foi banida. E mesmo pessoas que dizem crer nela, não experimentam o que ela deve trazer, porque não conseguem conectá-la à sua vida, a todas as coisas à sua volta. É porque ela causa um incômodo natural, no homem natural, porque os nossos pressupostos sobre quem Deus é totalmente afetado por ela, e sobre quem nós somos, e sobre tudo que Deus faz e pode fazer sem a nossa permissão. Só por causa da sua vontade, Ele faz todas as coisas, Efésios 1:11, pelo beneplácito da sua vontade. Esse é o problema. Assim que a questão toda dessas doutrinas não é um grande debate teológico que nós temos que vencer. Muitas pessoas, às vezes eu vejo tratar dessas doutrinas simplesmente assim, e elas ficam tão longe da verdade bíblica no final, quanto aqueles que não entenderam nada a respeito, porque tem uma teologia divorciada de fato, de como ela toca a vida. Então essas pessoas que dizem crer nisso, às vezes discutem sobre isso, como é comum isso na internet, por exemplo, né? Elas, depois de repetir cada frase rigorosamente correta, e aquela doutrina que foi trazida a nós, produzida com um dos propósitos de esmagar o ego e o orgulho, faz aquelas pessoas se sentirem extremamente orgulhosas, porque o objetivo dela era ganhar um debate. E no objetivo e no propósito de ganhar um debate, de mostrar como biblicamente, coerentemente ele está certo,
ele perde a razão pela qual nós compartilhamos as riquezas de Deus com os homens. Então outras pessoas, no outro lado, acabam dizendo: eu só quero amar a Jesus, eu não conheço, não doutrina e teologia, eu não entendo, eu quero só agradar a Cristo, como se fosse possível. Afinal, a teologia é a base do amar, do servir e do viver para Cristo, e sem ela você não pode amar, viver para Cristo. Sem ela você pode fazer essas declarações idiotas como Thomas Jefferson fez, você não pode ir além disso. Mas é tão trágico quanto isso quando você realmente parece conhecer corretamente, mas não consegue entender isso, fazendo a ligação entre a teoria e a prática, entre aquilo que a Bíblia diz sobre isso e a prática. Então, em primeiro lugar, o que essa doutrina faz e o que nós precisamos desesperadamente? Em primeiro lugar, ela fala de humildade. Paulo usou essa doutrina para fazer duas coisas no mesmo lugar: confortar o humilde e humilhar o poderoso. Ele diz assim em 1 Coríntios 1, 27 a 31, mas Deus escolheu, você vê, é no primeiro capítulo, como eu disse, essa doutrina aparece sempre nos primeiros capítulos, sempre no início, e você vê, não é uma doutrina ensinada para quem já é assim, muito espiritual. Não existe uma igreja menos espiritual do que essa igreja aqui, a igreja dos Coríntios. Paulo está no primeiro capítulo da primeira carta aos Coríntios, e ele começa com ela, como ele começou as outras cartas, como ele começou aos Efésios. Você poderia dizer, mas é que os Efésios, eles tinham uma visão. Não, essa é a verdade básica. Paulo diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele, mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual por nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Você vê, essa é a primeira coisa que essa doutrina faz. Ela humilha o coração orgulhoso e ela consola o coração humilhado. É maravilhoso. Aqui tudo aponta para Deus. Aqui é dito para nós: pare de tentar impressionar os homens, pare de tentar impressionar Deus. Não há como impressionar Deus. Nada nesse mundo impressiona Deus. Todos nós lembramos de quando nós éramos crianças, né? Vai começar a Copa do Mundo, a rapaziada jogava futebol, aqui no Brasil as meninas, não é tão comum jogar futebol, jogava outra coisa, sei lá, no colégio, né? Handebol, voleibol, mas como era na hora que as pessoas no colégio, no nosso bairro, as pessoas iam escolher os times, como as pessoas ficam ansiosas para elas serem escolhidas, mas quem escolhe, normalmente quem escolhia era um pessoal melhor assim, né? Ele começa a escolher quem são os melhores para o time dele, não é? E é uma decepção tão grande aqueles que não vão sendo escolhidos, não é? Vão ficando para trás, e o cara fica assim na ponta do pé para ver se as pessoas veem ele. E aí no fim, às vezes é até constrangedor, no fim, quando a pessoa diz: não tem mais ninguém, vem você mesmo aqui para o meu time. O cara se sente um horror, né? Assim. Agora fica no cantinho ali para não atrapalhar muito, tu fica naquele canto ali, ele está mais ali, sabe? Mas ele é mais um problema. Todo mundo, sabe, já se sente mal quando já foi escolhido 4, 5 e você não foi escolhido. E há pessoas que acabam desistindo, quando falam assim: vai ter um jogo de futebol lá, vamos lá. Não vou não quero ir. O cara já sabe, ele desistiu. Mas a doutrina da eleição coloca as pessoas em seu devido lugar. Vê como essa doutrina é prática e maravilhosa. Todo ser humano está no lado oposto naturalmente, ou seja, no playground de Cristo, no campo de futebol de Cristo, de uma maneira estranha. Ele, o capitão maravilhoso, ele diz: eu só escolho o pessoal ruim, só os tolos, os fracos. Quem é o mais fraco? Esse aqui, eu quero esse aqui, o mais fraco. Ele escolhe os fracos, os tolos e os desprezados. Isso é incrível. Nada, a fim de mostrar o sábio, forte, o popular,
É nesse capítulo que Paulo diz: Deus aniquila a sabedoria dos sábios, aniquila a sabedoria dos poderosos. Deus escolheu os nada do mundo, os ninguém do mundo. Deus deixou de fora os que achavam que eram mais. Ele despede com mão vazia. No 18 e 19, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Deus escolheu uma equipe de perdedores, uma equipe de Joões ninguéms, sabe, de nadas, para se juntar a Ele, sem nenhuma qualificação, sem poder ajudar em nada. Vai ficar evidente que a vitória de Deus é só por causa dele. Ele é capaz de jogar com esse time horrível que somos nós, esse time péssimo, um bando de perdedores, um monte de gente que não é nada, um monte de pessoas que merecem o inferno. Então, ser escolhido por Deus nunca nos faz orgulhosos, você vê? Ela esmaga o orgulho do homem natural, mas ela não cria nenhum orgulho, porque Deus nos escolheu, e por o fato de Deus ter nos escolhido, nós somos amados, mas nós não somos adoráveis. Entende? Você entende a diferença? Nós somos amados, mas porque nós éramos horríveis. Nós não somos adoráveis, nem admiráveis, não há nada em nós que, pelo contrário, foi exatamente não ser adorável, que estava no centro. Ele escolheu quem ninguém escolheria. Ele escolheu pessoas que o mundo não escolheria, que lá na visão do que é grande, importante, sabe, o chefe, o cônjuge, os pais, a igreja, na visão só humana, não seria escolhido. Nós somos aceitos, não porque somos aceitáveis, mas porque Ele, diz Efésios 1,6, nos concedeu gratuitamente no amado. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para o louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradável. Nós éramos desagradáveis, não é? Ele diz assim: pelo qual Cristo, Ele nos fez agradáveis no amado. Quando Ele olhou para nós, mas viu Cristo, Ele sentiu, porque Ele só nos fez agradáveis no amado. Então, quando eu estou falando com alguém que tem um problema com Romanos 9,15, que diz assim: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Uma das primeiras perguntas que eu faço é se essa pessoa acredita na salvação pela graça de Deus. E pergunta isso para qualquer crente evangélico, e a resposta comum é claro: todo mundo acredita na graça, sabe? É igual todo mundo acredita que Deus é bom, até você conversar com eles a respeito de Deus, no mundo. Evangélico é igual ao mundo, assim, sabe? Você foi salvo pela graça? Fui. A resposta básica é essa. Mas se você perguntar assim: por que você foi salvo? A resposta é: porque eu aceitei a Cristo, porque eu escolhi Cristo. Ou seja, a resposta da eleição é: você foi salvo porque Cristo te escolheu, porque Ele te escolheu. Mas você vê, a pessoa sempre parte, a resposta comum sempre parte do que o homem fez. A resposta da eleição é oposta. Se você puder atribuir qualquer coisa da salvação a você mesmo, então é querer e correr. Não depende de quem quer e nem de quem corre. Se você pode atribuir qualquer coisa a você, então é querer e correr. Romanos 9,16, portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, do desejo, do esforço. Mas quando tu pergunta a alguém: você acredita na graça? Acredito. E por que você foi salvo então? Porque eu quis. Então, portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Ou em outra versão: assim, pois, não depende de quem quer, nem de quem corre. Mas a primeira resposta é porque eu quis, mas não depende de quem quer. É porque as pessoas conhecem a Bíblia igual o Thomas Jefferson. Como Paulo descreveu, nós não podemos afirmar que somos salvos pela graça se nós falamos em querer e poder, em desejar. Então, nós sempre queremos dizer: eu fui salvo porque nós sempre queremos no porquê colocar primeiro esse eu. Isso é a natureza humana.
Então, sempre que eu converso com cristãos iniciantes, ou quando eu converso com alguém que é cristão há 300 anos, mas é menos que iniciante na Bíblia, eu pergunto: a sua escolha foi penúltima ou última? Ou seja, a sua escolha, ela aconteceu, porque de fato nós escolhemos, mas ela aconteceu como a consequência da escolha de Deus, ou aconteceu o contrário? Ou seja, qual é a escolha penúltima? O que gerou o quê? Ou seja, por que você é um cristão? Por que você está nisso que Paulo diz? Nele nós temos toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Diz assim, Efésios 1:3, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Por que você é uma pessoa que está entre essas pessoas que foram abençoadas com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo? Por que você tem essa vida e aquelas pessoas lá fora não têm, outras pessoas não têm? A primeira resposta sempre parte do ponto de vista humano. A primeira resposta é bonita e comum no nosso meio. As pessoas respondem sempre assim para mim: porque eu recebi Cristo. E o que eu respondo? Ótimo, é verdade, você recebeu Cristo. Agora, e eles não receberam. É isso que você está dizendo. Você está no reino de Deus, participando das reinas espirituais, porque você recebeu Cristo e eles não receberam. Isso está ótimo. Agora, o problema é que todo mundo para o assunto aqui, queridos. Mas você pergunta para eles assim: mas por que você recebeu Cristo e eles não receberam Cristo? Por que você recebeu e eles não receberam? Bem, a pessoa responde: porque eu admiti os meus pecados. É isso mesmo, você admitiu, eles não. Agora, por que você admitiu os seus pecados e eles não admitiram? E eles têm que dizer assim: porque eu me humilhei e eles não se humilharam. Você se humilhou e eles não se humilharam. Você então era humilde, não é assim? Você vê, a pessoa não vai ter como fugir, ela vai ter que dizer que é melhor do que quem não está em Cristo. Ela vai ter que dizer que no fim, tudo é porque ela era boa. Ela não tem como fugir. Se as perguntas continuam, ela não tem para onde fugir. Por que você se humilhou e ele não? Porque eu fui humilde e ele foi orgulhoso. Foi essa a razão, não tem para onde a pessoa ir. Se as perguntas continuam, a pessoa não tem, sabe? Você pode dizer: olha, por que você se humilha? Contudo, quando a nossa escolha é última para nós termos toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo, você não pode fugir da razão de que você fosse o que você é melhor, a despeito de tudo que a Bíblia diz, que Deus escolheu os piores, os indignos, e que não há nenhuma razão para ele ter sido escolhido. A pessoa tem que ser uma contradição da verdade de Deus. Uma pessoa assim não crê de fato no Evangelho, não há outro caminho, você é melhor. Se você falar assim: Deus me deu a mim, a ele as mesmas chances e uma quantidade, não é, de graça para a gente enxergar, que é o que as pessoas, no semi-pelagianismo, gostam de dizer, não é? Então, você vai ter que admitir que você foi mais esperto, mais aberto, mais humilde. Você reconheceu os seus pecados e ele não. No final vai estar um monte de gente no céu e no inferno. Aqueles lá foram os humildes, os que reconheceram os seus pecados, aqueles que realmente viram que aquilo era certo e aquilo era errado, e aqueles não viram. Ou seja, isso não tem nada a ver com Deus nem com o Evangelho. São pessoas boas e pessoas más foram para o inferno, e essas pessoas maravilhosas foram salvas, glórias sejam dadas a eles. Não tem como fugir. Se você para na primeira pergunta, tudo ficava obscuro. Você pode dizer de outra forma mais bonita: bem, não existe nada melhor em mim, mas eu estava mais disposto. Aí você pergunta: e por que você estava mais disposto e ele menos disposto? O cara não pode nunca atribuir a graça de Deus. Se ele faz a escolha dele, a primeira, acabou, é o passo decisivo para estar fora do Evangelho. Paulo diz assim em 1 Coríntios 15: eu era o menor dos apóstolos, eu era um abortivo, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Por isso, você tem que ver que essa doutrina, a eleição, ela é a base de se estar ou não no Evangelho. Ela de maneira nenhuma está ali na periferia, ela é totalmente prática. Ela destrói aquilo que é mais diabólico no homem,
que é o orgulho. Ela exalta Deus de uma maneira que só a graça pode fazer. Porque o que essa doutrina faz é dizer: você não pode se tornar um cristão, você não pode. O cristianismo não é como as outras religiões. Se você quiser ser um budista, você pode ser um budista. É só você fazer aquilo que o budismo manda. Eles mesmos dizem isso. Siga as regras do budismo, faça o que o budismo diz. Você quer ser um muçulmano? É só você se tornar um muçulmano. E eles vão dizer para você: faça isso, faça isso, faça isso, faça aquilo outro. Mas o cristianismo não é assim. O cristianismo diz para você: você não pode se tornar um cristão. Você não pode. E pior do que isso, o cristianismo diz: você não quer se tornar um cristão. Ninguém quer se tornar um cristão. Você não pode se tornar um cristão. Ninguém pode. Portanto, o orgulho e a superioridade são totalmente excluídos. Você é o que é pela graça de Deus. Se você acredita que a escolha de Deus é suprema e última, ou seja, naquilo que a Bíblia ensina, então você realmente pode dizer: eu sou o que sou pela graça de Deus. Você realmente não queria... É quase que você... Quando alguém pergunta: por que você está em Cristo? Você está tão maravilhado quanto o outro. Você está tão espantado. Paulo diz: não há qualificações nenhuma. É claro que eu sou cristão. É claro que eu recebi Cristo. Mas tão somente porque Deus fez isso em minha vida. Sim, é impressionante, é incrível, é quase uma piada. Por que eu? Você fica tão espantado, você fica infinitamente mais espantado do que aquele cara que é muito ruim de bola, e o pessoal do Barcelona tira para ir para escolher o time, e o Messi escolhe: eu quero aquele ali no meu time. Deve ter algum engano, não é? Eu sou horrível. Ele escolheu o pior. É isso. Cada cristão se sente assim. Por que você é? Olha, não faço a menor ideia. É o que Paulo diz: eu era como abortivo, eu odiava Cristo. Por que eu fui escolhido para ser? Não tenho a menor ideia. Isso é maravilhoso. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. A doutrina da soberania de Deus, da eleição, da ultimidade da escolha de Deus, que é a razão pela qual um dia, no tempo, Ele me levou a Cristo. A resposta é essa: eu não sei. É maravilhoso. É uma graça maravilhosa. É uma graça. É graça. É inexplicável. É o que Jesus diz em João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. É isso. Chegou uma hora que o Pai me levou ao Filho. Nunca começa com o homem. Em segundo lugar, nós só podemos dizer que foi a graça, somente a graça, o sola gratia, se nós estivermos aqui. Senão você tem a graça, mas você pensa em outras coisas. A Bíblia diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me não trouxer. Ele está dizendo o seguinte: se o Pai não permitir, se o Pai não abrir o coração, se o Pai não botar o desejo, se o Pai não trouxer ele até a mim com o coração desejoso, com o coração mudado. E o problema todo é que os homens naturalmente querem dizer: olha, eu fiz do meu jeito. Outro dia eu estava vendo umas pessoas pregando o evangelho com umas camisetas deprimentes. Uma camiseta diz assim: dê uma chance para Jesus. Isso é um escárnio. Sabe quando você pede uma chance a alguém para um emprego? Assim: pô, me dá uma chance, cara. Estou precisando. Minha mulher e meu filho estão sem... A minha despensa já está vazia. Me dá uma chance para me provar que eu sei fazer. Eu não pareço ser bom assim, olhando para mim, mas eu sei, eu sou um bom, vou trabalhar direito, me dá a chance. Isso é trágico, isso é diabólico. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, o ser pelo qual todas as coisas foram criadas, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele não está pedindo chance a ninguém. Ele não precisa de chance de ninguém para nada. Pobre Jesus, aguardando os homens e mulheres lhe dar uma chance, para ser apenas o copiloto da nossa vida, uma oportunidade para estar no palco conosco, como coadjuvante, mas pelo menos não fica sem papel nenhum, na nossa grande história. Essa linguagem é estranha às Escrituras.
Nabucodonosor foi um pagão, mas ele aprendeu muito mais do que a maior parte das pessoas. Ele foi orgulhoso, ele foi humilhado por Deus, e a maior parte da razão pela qual Nabucodonosor era orgulhoso é a razão pela qual, pelas razões mais diversas, os cristãos, por isso que eu falo, tem gente que diz que entendeu essas doutrinas, mas não entendeu nada. Ele era orgulhoso porque ele tinha um grande palácio, um grande reino. Sabe quando gente que se diz cristã e diz que entendeu as doutrinas da graça e tem um orgulho da sua casa, do seu trabalho, sei lá, da sua posição, do dinheiro que ganhou, e diz assim, não, eu tenho isso porque eu trabalhei, estudei, eu me esforcei muito. Essa pessoa pode olhar para o outro lado e pensar, esse aí trabalhou menos, não teve a capacidade que eu sou, não é aplicado como eu. Foi isso que Nabucodonosor fez. Ele disse, aqui está a grande Babilônia que eu construí. Olha esse palácio, olha essas coisas. Era mentira, queridos? Quem tinha feito aqueles palácios? Foi ele que conquistou, foi para a guerra, fez a planta, mandou fazer. Mas é uma visão pequena de Deus, como muitas pessoas têm, mesmo dizendo crer nas doutrinas da graça. Ele ficou orgulhoso porque ele achou de fato que aquele palácio, aquelas coisas foram construídas por ele e que ele fez aquilo. Quando na verdade o homem existe, respira e se move em Deus, os neurônios funcionam com Deus fazendo funcionar, o coração funciona com Deus fazendo bater. Deus é que não colocou no caminho dele inimigos que pudessem sobressair e vencê-lo. Deus é que fez aquilo, Deus é que deu aquilo, através de 1000 maneiras diferentes em que Deus opera. Mas Nabucodonosor não podia entender isso, como muitas pessoas que se dizem cristãs também não podem. Então Nabucodonosor podia olhar para os outros e pensar, eu sou o grande Nabucodonosor, porque eu fiz essas coisas, e essas pessoas não fizeram. Isso aqui é por causa da minha inteligência, isso aqui é por causa da minha capacidade. Deus pode de 1000 maneiras, pode nos colocar para nascer num lugar diferente, termos chefes diferentes, termos oportunidades diferentes. Todos os mínimos detalhes da nossa vida foram controlados por Deus, portanto, nada que resultou disso pode ser atribuído a nós. Mas Nabucodonosor não pôde entender isso, ele achou que o palácio e o reino da Babilônia foi algo que ele conquistou, e olha que ele era um pagão, mesmo assim Deus não aceitou isso. E Deus mostrou a ele, você não fez nada, eu tinha dado isso a você, eu fiz isso aí. Você não tinha como, se isso aí gerou orgulho no seu coração, você pegou o que eu fiz e roubou os créditos. Então fez ele ficar igual um bicho, para ele aprender que ele não tinha construído nada. Okay. Se eu tirar minha mão, você come capim, cara. É isso que Deus estava falando. É isso que Deus está falando para todo mundo aqui, para nós. Você acha que essa casa, esse carro foi você? Se eu tirar só um pouquinho a minha mão, amanhã você está junto com os cachorros, comendo comida de cachorro. Você não fez nada. Eu fiz. E Nabucodonosor, depois de comer comida junto com os bois, muito tempo, aquele grande cara descobriu que ele e um boi, não tinha diferença nenhuma se Deus tirasse a sua mão. E ele diz assim, em Daniel 4:32, todos os povos da terra são como nada diante de Deus. Ele age como agrada, com os poderes dos céus e moradores da terra. Ninguém pode deter a mão de Deus, nem lhe dizer o que fazes. Nunca mais ele pensou, eu construí alguma coisa. Se Deus quiser, amanhã eu estou comendo de novo com os bois, e se Ele quiser fazer isso, quem vai poder impedir Deus? Então, você vê, orgulho, que é essencialmente a essência do que é o pecado, é terrível. Quando ele entra nos caminhos da religiosidade, e é pior, quando ele entra nos caminhos daquilo que devia ser a verdade cristã, ele é mais diabólico ainda. Em qualquer aspecto, mesmo lá num pagão que achou que ele tinha construído um império, Deus quis mostrar o oposto, e ele aprendeu. Se colocar acima dos outros, achando que aquelas coisas básicas da vida foi feita por você mesmo. Tiago ensina assim, olha, não diga, eu vou amanhã, vou vender, vou construir, vou trabalhar, se Deus quiser, eu vou fazer isso, se Deus quiser, eu vou fazer aquilo. Então, se eu fizer, foi porque Ele quis, não foi porque eu fiz. É o que Tiago diz, é o que ele aprendeu, isso nas coisas comuns da vida. Agora, nós estamos falando sobre a coisa mais profunda, a redenção. Na eleição nós chegamos ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus do deserto, o Deus da encarnação, a morte e a ressurreição de Cristo.
ao Deus que é tudo, menos uma divindade frustrada pedindo uma chance ao ser humano. Ele opera como quer nos exércitos do céu e na terra. Ele anda pelos caminhos que ele decretou na eternidade. Então Tiago diz assim, Tiago 4:6, Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Então a valorização da graça de Deus, essas doutrinas, elas são a base de todas as coisas. Quando aquele pastor perguntando para mim, quão prático isso é totalmente prático, todos os erros da igreja é por causa disso. Essa doutrina é central. Jesus diz assim em João 15:16, vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi e vos designei para que vades e des fruto, fruto que permaneça. É isso. É óbvio que teve uma hora que Pedro quis, mas essa foi uma escolha penúltima. Foi porque eu te escolhi, foi porque o Pai fez, porque você foi trazido. Essa é a única explicação. Porque Deus sempre soube que eu seria, e essencialmente sou rebelde, e que eu transformo os bens e os presentes, os bons presentes de Deus, em armas contra Deus. Como Nabucodonosor, Deus deu a ele o império, Deus deu a ele a Babilônia, e deu a ele com o propósito que Deus tinha, mas ele achou que todos os bons presentes de Deus, naturalmente, o homem transforma em armas contra Deus. Deus odeia o orgulho. Então Deus nos dá um presente, a gente, em vez de, olha, Deus fez isso, a gente olha para o cara do lado e pensa, esse cara, eu sou melhor que ele, está vendo? Porque eu sou mais competente, eu trabalho mais, eu estudei mais. Transformamos em armas, em pecados, e atacamos Deus por causa daquilo que Deus fez. Quando que mesmo o imperador, quando Deus tira um pouquinho a sua mão, não passa de um bicho comendo capim com os outros bichos. Nabucodonosor então olhou e pensou, não, agora quando eu olho para esse palácio eu tenho uma explicação muito melhor do que a que eu tinha antes, eu vejo algo muito maior. Então, apesar de Deus saber que eu naturalmente transformaria seus presentes em armas, se Ele me deixasse seguir o caminho do meu coração caído, Paulo diz lá na eternidade, antes de Deus criar o mundo, Ele designou uma multidão incontável de homens e deu a Cristo, para que Cristo os redimisse dessa miséria, os piores, os mais indignos, e ia mostrar que a beleza, o poder infinito do seu Filho é capaz de prevalecer sobre essa miséria toda. Em seu amor e sua misericórdia teriam a última palavra, e para sempre seriam monumentos da sua graça. Um dos mártires desse último século, Bonhoeffer, ele disse que, ele chama de graça barata, ele explica de muitas maneiras como a graça barata se ramifica, mas ele diz, a graça barata é a graça que nós concedemos a nós mesmos. É isso, não foi pela graça, e nós concedemos a nós mesmos, nós pressupomos a graça como algo que de fato, de alguma maneira, alguém pode merecer. E Paulo diz, se você faz algo que você acha que merece algo em troca, o que você vai ganhar é pagamento. Você está exigindo pagamento, é salário. A graça nunca espera a demanda, nunca é pagamento. Paulo diz, olha, se não é pela graça, então é pagamento, não é graça. Depois, como isso é prático na adoração? Nosso tempo já... Martinho Lutero dizia, você vê, a doutrina da eleição é prática para toda a vida, tire ela e a igreja não é mais a igreja da Bíblia, a igreja cristã, a vida já não é mais uma vida que possa ser vivida para Deus. Martinho Lutero dizia, olha, a adoração, sem a doutrina da eleição, não existe adoração nenhuma, porque pelo que nós vamos adorar? Lutero dizia, você não pode adorar corretamente se você não tivesse, se essa doutrina não tivesse na base, o conhecimento da graça de Deus. Lutero diz, é a base de toda oração. Essa doutrina é essencial se quisermos adorar a Deus de maneira adequada e aceitável. Mas a adoração nos nossos dias é trivial, é inquisitiva, é irreverente. Lutero diz, se alguma coisa da nossa salvação fosse atribuída a nós,
Então você não pode louvar a Deus, porque você não sabe exatamente até que ponto foi você e foi Deus. A tua adoração vai ser confusa, você sempre vai não saber até que ponto você tem que se louvar um pouquinho. Você só pode louvar totalmente a Deus se a doutrina da eleição fez o trabalho completo na sua vida, porque senão a sua adoração, você vai chamar alguém, ela nunca vai poder dizer aonde começou você e aonde foi Deus. Você nunca vai poder dizer, pela graça de Deus eu sou o que sou. Você não vai poder louvar a Deus de verdade, porque há uma parte daquilo que foi você que fez, e como você não sabe exatamente qual é essa parte, você não tem como adorar a Deus. Então Lutero diz, mas quando as obras do poder da graça de Deus são desconhecidas desta forma, eu não posso adorar, louvar ou agradecer ou servir a Deus, já que eu não sei quanto da minha salvação eu posso atribuir a mim e quanto eu posso atribuir a Deus. O reformador é simplesmente claro. Então quando Paulo tinha acabado de explicar aos cristãos em Romanos 8, 9 e 10, essa graça infinita, não é? O livro, capítulo 8 de Romanos começa com nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Depois ele vai, olha, os que dantes conheceu, eles predestinou, já lá para o meio do capítulo, os que ele predestinou, ele chamou. Depois no fim ele começa a falar, olha, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? E o capítulo 8 de Romanos é o pináculo de toda a Bíblia, mas no capítulo 9 ele ainda fala coisas incríveis, não é, a respeito disso. Paulo desenvolveu todo o tema da salvação para chegar ali. Então ele chega no capítulo 9, e ele diz, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Deus amou Jacó e odiou Esaú. Deus escolheu antes deles fazerem o bem ou o mal, para que ficasse firme a escolha pela eleição. Ele estabelece todas essas coisas, e quando ele chega no final do 10, em que a glória da soberania e da salvação e da eleição de Deus é estabelecida de uma maneira incrível, nesses 3 capítulos, ele explode em adoração, no início do 11, ver isso dessa maneira mais plena, fez Paulo parar tudo e dizer, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos, quem conheceu a mente do Senhor, quem foi seu conselheiro? Foi porque ele estava falando sobre todas essas coisas. Então ele diz, quem primeiro deu a ele para que ele recompensasse, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glórias sejam dadas a ele eternamente, amém. É isso que Lutero estava dizendo, você só pode adorar, chegar aonde Paulo chega, nesse senso de maravilha, ó profundidade, se você compreender isso. Essa doutrina, ela é o alicerce básico da verdadeira adoração. Paulo aqui estava no Himalaia teológico, e isso redundou o quê? Na mais profunda adoração ao Deus que é Deus de fato. Não é o Deus deu uma chance a Jesus, sabe? Quando acaba de falar alguém isso, você não tem vontade de falar, ó profundidade da riqueza da sabedoria, tem vontade de chorar de pena de Deus. Mas às vezes nossos cultos são uma tentativa de entretenimento, ao invés de adoração. Por quê? Por causa disso. Sem essa doutrina, quando o centro de pregação sobre a pregação é centrada na nossa felicidade e não nos atributos, nas realizações de Deus para salvar um povo em Cristo, nós não estamos espantados para adorar a Deus. Nós vamos depender da performance da banda, de como vai ser os artistas que vão tocar, se vai ter coral, se vai ter uma programação para nos entreter, porque nossos corações não estão extasiados com a glória de Deus. É por isso que o louvor da nossa geração é isso, porque a nossa geração perdeu a visão de Deus, e essa doutrina é a base dela. Você vê, essa doutrina é totalmente prática para todas as coisas, e todos os males que você vê fluem disso. O que nós acreditamos sobre Deus, sobre a salvação, em última análise, determina o objeto, o foco, o fervor e a direção da nossa adoração. Quando eu não tenho isso, o foco da minha adoração sou eu mesmo. Vai ser bom ou não vai ser bom? O show vai ser legal ou não? A música vai ser boa ou não? Eu vou achar legal ou não? Porque o foco sou eu. Mas você vê, quando você tem essa visão tremenda de Deus, como Paulo mostra, ele tem uma adoração que é totalmente voltada para a profundidade. Ele começa a ver a beleza infindável de Deus, e ele não precisa de ser estimulado artificialmente por nenhuma banda para explodir em adoração, para estar motivado, para estar encantado com Deus, com o que Deus é, com aquilo que Deus faz.
Então, a pregação determina o foco e a profundidade da adoração. A adoração da nossa geração é essa coisa baixa, superficial, puro entretenimento, puro fazer o que o mundo faz, só que com roupagem cristã, porque não há profundidade nas pregações que formaram essas pessoas que dizem ser adoradoras. Se a pregação é centrada no homem, o louvor é centrado no homem, ele vira entretenimento, ele vira algo para o homem. É isso. É impossível a pregação centrada no homem provocar qualquer outra coisa que não seja um louvor, que seja entretenimento. Se a pregação é superficial, o culto vai refletir a superficialidade dessa pregação. Se as pessoas esperam ouvir como Deus pensa bem delas, como elas devem ser agradadas, como Deus só existe para fazer as coisas ficarem boas na vida dela, ela vai achar que o louvor também é sobre isso, sobre elas se sentirem bem, sobre elas acharem aquilo tudo muito bonito, elas vão achar que o culto é para isso, elas realmente vão achar que tudo está direcionado a elas. E é o que acontece em nossa geração. Nenhuma doutrina, além da eleição, pode lançar fora todo esse lixo de autoajuda, narcisismo, nos púlpitos das nossas igrejas. Ou seja, das igrejas da nossa geração. Nenhuma doutrina é mais adequada para fazer a graça justificadora de Deus em Cristo ser central do que a doutrina da eleição. Nenhuma doutrina é mais bem sucedida para colocar Deus no seu lugar e colocar cada um de nós no nosso próprio lugar. Agora, o que é ortodoxia fria? É o resultado da absorção dessas verdades grandes. Isso pode acontecer conosco aqui, sem que isso gere uma gratidão infinita, que é o oposto do emocionalismo, mas não está no lugar melhor. O emocionalismo é o resultado de uma gratidão sem saber a doutrina. O emocionalismo é você dizer obrigado, obrigado, 1000 vezes sem saber por que você está falando obrigado, entende? Agora, ortodoxia fria, conhecer essas verdades, é você saber as grandes coisas que alguém fez e não sentir nenhum desejo de falar muito obrigado. Os dois estão nesse buraco. E a última tendência leva, o emocionalismo vai levar você a isso, a falar, a agradecer, você não sabe por quê. Os seus motivos são fúteis, não partiram da Bíblia. E a outra vai levar você a ser uma expressão de verdades que não geram um amor desmedido a Deus, que redunda em adoração. A fé bíblica envolve 3 elementos: conhecimento, assentimento e confiança. A chamada ortodoxia morta, na verdade, não é ortodoxia, porque ela não tem esses elementos todos, mesmo tendo conhecimento. Ou seja, você acredita em algo e diz acreditar em algo, mas você não inclui, você dá o seu consentimento a uma doutrina, mas você não inclui a sua confiança pessoal. Você diz, Deus é soberano e Deus decreta todas as coisas, mas depois você começa a dizer, eu, grande Nabucodonosor, entende? Você deu assentimento intelectual, mas você não confia de que aquilo é verdade de fato. Você olha para as coisas como Nabucodonosor olhava. De fato, ortodoxia fria não é ortodoxia nenhuma. Por outro lado, essa definição de fé também exclui a tendência oposta de enfatizar uma confiança em Deus sem conhecer Deus, uma relação pessoal com Cristo sem saber nada a respeito do que Cristo falou sobre as verdades essenciais. Então, o conhecimento doutrinário e assentimento necessário a essas doutrinas particulares são vistas como, por causa dessa visão distorcida, como algo secundário. Então faz um pastor perguntar para outro pastor em que isso é prático, porque a pessoa fica nesse caminho. Tudo fica aquém do conceito bíblico da fé. Naqueles que entenderam e dizem dar um assentimento àquelas verdades, mas aquilo não toma o coração deles, eles não dão de fato a vida deles a expressão daquilo. E daqueles que dizem obrigado 1 milhão de vezes sem saber a razão pela qual estão falando aquilo, é um monte de coisa inútil. Outra coisa que a eleição é a base, ela muda as bases daquilo que nós chamamos de santificação e servir a Deus.
Lutero diz assim: mas quando as obras e o poder de Deus são desconhecidos, essa verdade, desta forma, não posso adorar, nem louvar, nem agradecer e servir a Deus, já que eu não sei o quanto eu deveria atribuir a mim mesmo e o quanto eu devo atribuir a Deus. Se eu não posso atribuir tudo a Deus, eu não posso adorá-lo, de fato. Então nós perdemos, ele diz, a capacidade de culto, de adoração verdadeira e também de serviço genuíno. John Wesley, ele usou o argumento da santidade para não aceitar a doutrina da eleição, para negar as doutrinas da graça. Apesar de ser alguém tão famoso, né? Porque John Wesley ele dizia, o medo da punição e a esperança da recompensa é que estimula as pessoas à santidade. E essa doutrina vai atrapalhar isso. Eu vou dizer, é verdade mesmo. Se alguém é estimulado pelo medo da punição e pela esperança de receber uma recompensa, a doutrina da eleição vai destruir a base que ele tem para a santificação. Então, o que o John Wesley achava um defeito, na verdade, é a virtude da palavra de Deus. Porque se a motivação para a santidade é o medo da punição e a esperança da recompensa, a doutrina da eleição vai lá e pisa nisso tudo, estraga tudo e deixa o cara sem base. Agora, isso devia ser exatamente aquilo que nós queríamos que o Evangelho fizesse. Paulo, quando fala sobre a santidade, ele está em outras bases. Em Romanos 8, 14 e 15, ele diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ou seja, ele está guiando em santidade. Mas ele diz assim, por quê? Por causa do medo? Não. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. É aqui que Paulo estabelece, em outras palavras, o medo que você tinha antes, que você fosse cristão, acabou em Efésios 1,5, que diz assim: ele nos predestinou para sermos adotados como seus filhos, e dessa generosidade de Deus, não é? Nos fez, destrói o cheiro do medo e do orgulho, e nos mostra como nós fomos amados na mais profunda indignidade, e faz com que a gente possa enfrentar o futuro sem medo, sem medo de nada, a não ser enfrentar o futuro com o nome de Deus, não esperando nada, a não ser que a vontade de Deus e o decreto de Deus sobre as nossas vidas se completem. Às vezes, certa vez, conversando com um grupo de jovens, isso sempre é bom, não é? Falando sobre santidade, santificação, chegando a esse mesmo ponto, colocando essas cartas na mesa, dizendo: olha, tirando o medo da punição de Deus e a esperança de recompensa, vocês têm alguma motivação para a santidade, para a santificação? E aquelas pessoas admitiram que essa basicamente é que elas aprenderam a vida inteira, por isso elas deviam viver uma vida santa. Todos falaram que sim, mas eu perguntei, e a gente pergunta: o que está de errado nessa motivação? O que vocês mesmos podem ver errado nessa motivação? Então alguém honesto, né, diz: olha, é egocêntrico. Na verdade, essa motivação é pensando só na gente mesmo. Ela é voltada para nós, é egocêntrica. É eu preocupado comigo mesmo. E você diz: olha, mas essa é a única coisa válida que vocês encontraram nas Escrituras para seguirem esse caminho? E alguém cínico, mas pelo menos sincero, disse: o que mais nós teríamos? O que mais para nos motivar? Pelo menos ele estava ecoando mais ou menos o que John Wesley achava que era motivação para a santificação. Agora você vê quando você tira a verdade, como todas as coisas importantes da vida cristã, se a doutrina da eleição vão se despedaçando. Nós precisamos tirar esse lixo, não é?
e repetições semelhantes a essa das nossas igrejas, dos nossos lares, dos nossos filhos. A ideia de que a santidade é produzida por esse medo faz com que as pessoas achem a santidade uma coisa ruim, mas que eu tenho que fazer porque eu quero algo bom, sabe? Como trabalhar é ruim, mas o dinheiro é bom e eu não trabalho. Para muitas pessoas a santidade é isso. Porque quando você perde a doutrina da eleição, tudo que sobra é isso. Eu queria fazer algumas coisas, mas se eu fizer essas coisas, Deus não vai gostar. Aí eu vou ter alguns prejuízos. Então eu vou ter que me santificar para Deus poder fazer aquilo. Santificar e santidade é horrível, é ruim, mas eu sou obrigado a me santificar. Então Paulo diz, jovem, não ande nas paixões da mocidade. Ele pensa, que coisa, que chato, eu vou ter que fazer isso. Isso vai ser horrível, mas é o preço que eu vou ter que pagar. Eu vou ter que fazer essa coisa ruim, que é a santificação, que é a santidade, viver dessa forma, porque senão eu vou... É isso que Paulo está dizendo. Não, nós não fomos chamados para estar de novo num espírito de medo. Ou seja, a eleição, ela reorienta os nossos motivos mais profundos. E em vez desses motivos serem egocêntricos e que vê as coisas, a beleza de Deus que é refletida na santidade, na sua santidade, como algo ruim, mas que eu tenho que viver porque eu estou com medo de algumas coisas, reorienta tudo. Paulo diz, o segredo da santificação é a adoção, é porque nós recebemos um Espírito pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. É por isso. Clemente de Alexandria, no século II, dizia, não está se tornando aquele que Deus predestinou antes da fundação do mundo, para ser colocado no lugar mais alto, como um filho de Deus, em qualquer outro lugar errado, se ele cai em prazeres e medos, ou abre mão dos prazeres por medos, em vez de expressar a razão do seu chamado e da sua eleição. Ou seja, nós fomos predestinados para sermos santos, nós fomos escolhidos em Cristo para sermos santos, e fomos adotados, Paulo diz, por causa dele. Essa é a motivação, quando nós nos damos conta de quem nós somos. Paulo diz, essa é a motivação. Pedro diz assim em 1 Pedro 2,9, nós somos a raça eleita, nós somos o sacerdócio real, nós somos a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então nós começamos a refletir o que nós somos na consciência diária, e isso é o estímulo para a purificação e santificação. Você vê, a santificação, a eleição muda as bases da santificação. Em vez de ser algo egocêntrico, algo ruim, mas que eu tenho que ver, é o meu deleite, é a razão pela qual eu fui escolhido, é o reflexo da beleza de Deus. Eu fui escolhido para ser a imagem de Cristo. A eleição muda tudo, queridos. Não é que ela é um pouco prática, ela é totalmente prática. Ela muda as bases da vida, ela muda as bases da adoração, da santificação. Paulo diz, os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, à imagem de Deus. Não é porque nós temos medo ou jogamos para ganhar nada, é porque nós fomos predestinados para ser santos. É porque nós fomos colocados, ele diz assim em 2 Tessalonicenses 2,13, nós devemos sempre dar graça a Deus por vós. Por quê, irmãos amados? Pelo Senhor, porque desde o princípio Ele escolheu vocês para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ou seja, nós precisamos entender que a eleição não foi feita num vácuo, ela não se limitou a nos escolher para nada, ela não nos escolheu para algo, ela nos escolheu para sermos com Cristo, para sermos santos, salvos pela santificação, Paulo diz aqui, do Espírito e fé na verdade. Ou seja, nós estamos fazendo coisas, mas não porque, quando você assina um contrato para fazer alguma coisa, uma obra, um quadro, um livro, então você assina um contrato, o contrato que foi assinado entre o Brasil e a FIFA para construir estádios para a Copa do Mundo. Então o contrato foi assinado, o Brasil tem que construir os estádios, mas não é para depois que eles estiverem prontos saber se eles vão ser usados para a Copa do Mundo ou não. Eles já estão sendo feitos, todo dia o cara não bota um carrinho de cimento pensando, será que isso vai ter Copa ou não vai ter Copa? Será que depois, não é assim, o contrato foi assinado, isso está sendo feito, mas aquilo já está
garantido. O que a Bíblia diz é que houve um contrato feito na eternidade, em que Cristo, a segunda pessoa da Trindade, representou os homens que Deus deu a Ele. É o que aconteceu. Além disso, todos os membros da Trindade participaram disso. O Espírito Santo ia aplicar essa redenção. Assim nós passamos nossa vida servindo a Deus, não vendo-se no final. Não. O final foi decidido lá no início, lá na eternidade. Efésios 1,4, pois Ele nos elegeu nele para sermos santos e irrepreensíveis. Então, nós somos separados, justificados em Cristo, e nossa união com Cristo, não é? Nela está a nossa santidade, não é? Como posição, nós somos separados, e isso agora é aplicado em nós pelo Espírito Santo todos os dias, através de nos levar, através da verdade, da imitação, nos moldando a Cristo. Colossenses 3,12 diz: como aqueles que foram escolhidos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão e paciência. Ou seja, Paulo diz, vocês foram chamados, são escolhidos de Deus como? Santos e amados, de coração compassivo. É isso que a eleição produz. Porque ao contemplarmos a glória da eleição de Deus, as nossas bases, os nossos motivos basilares para a santificação mudam totalmente, de nós, do egocentrismo, do medo, para a glória de Deus, para a razão. Há tantas outras coisas que a eleição faz, muda. Por exemplo, o evangelismo e missões. Eu prometo que estou acabando para nós cearmos. Muitas pessoas dizem, a eleição, ela tem um problema, ela pode tirar o afã do evangelismo, tirar o seu fôlego. Mas não é o que a Bíblia diz é o oposto, não é? Muitas das vezes, para muitas pessoas é um fardo compartilhar o Evangelho por aquilo que ele se tornou. As pessoas se sentem vendedores, tendo que contar a história para as outras pessoas, para elas darem uma chance para Jesus. Mas a eleição muda o nosso evangelismo de 3 formas: a nossa mensagem, nossos métodos e nossa motivação. Primeiro, a nossa mensagem. Você nunca vai dizer para alguém, olha, Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Essa nunca é a base, porque a base nunca é essa. O Evangelho nunca concentra-se no homem, e que Deus tem algum plano emocionante de satisfazer os seus sonhos e desejos. Ele se baseia no fato de que você estava alienado de Deus, debaixo da ira de Deus, e Deus fez algo para tirar você debaixo dessa ira. Ele se concentra naquilo que ele parte do ponto de vista de Deus. É por isso que quando todos os nossos sonhos morrem, nossa alegria em Deus não morre, porque Jesus não morreu por causa dos nossos sonhos. Jesus não morreu por nenhum sonho que você tinha, ou que você tenha. Jesus morreu para te livrar da ira, do dia da ira de Deus. Foi por isso que ele morreu. Então, nós escapamos disso, lá não falamos para as pessoas sobre, olha, a sociedade precisa uma mudança social, nós não precisamos ir pelo mesmo caminho de todos os homens, nós sabemos, porque o mundo é como ele é, o social, os crimes, porque nós estamos tentando reconciliar, queridos, nós estamos tentando fazer o oposto, nós estamos tentando fazer, reconciliar Deus com o mundo, mas o nosso chamado é para homens serem reconciliados com Deus, entende? Nós não estamos tentando fazer Deus se reconciliar com o mundo, se ajeitar com a sociedade, é totalmente oposto. A eleição traz o foco de volta para Deus, para quem nós existimos, e não o contrário. Mas alguém certa vez me disse, mas isso, se você prega a doutrina da eleição, leva os pecadores ao desespero. Eu falei, é isso mesmo, acertou. E esse é o propósito mesmo, que todo mundo fique desesperado, sabe? Porque se você não prega a verdade, realmente não há desespero. Se você coloca um homem no centro e faz ele acreditar que Deus existe para ele vai ficar muito confortável. Mas
Nós precisamos nos desesperar, nós precisamos chegar à conclusão de que nós não temos recursos, nós precisamos chegar à conclusão de que não há nada que nós possamos fazer por nós mesmos, nós precisamos chegar à conclusão de que se Deus não se inclinar para nós em misericórdia, nós estamos completamente perdidos, não há nada que nós possamos fazer, e é óbvio que quem chega a essa conclusão diz: miserável homem que eu sou, chega ao desespero mesmo. Devemos desistir de nós mesmos antes de podermos colocar nossa esperança e confiança em Deus. Se você não pregar algo que leva os pecadores ao desespero, você nunca pregou a lei de Deus para eles, você ainda faz eles acreditar que eles podem fazer alguma coisa, que eles podem se salvar, eles não precisam de um Salvador, só quem está desesperado precisa de um Salvador. Quantas vezes você achou que precisava de um Salvador na vida, queridos? Quando você estava desesperado, achou que ia se afogar, tu pensou: meu Deus, manda um salva-vida, manda um Salvador. Ninguém que não está desesperado precisa de salvadores, ou de um Salvador. Quem está no controle, quem ainda pode, não precisa de um. Quando nós anunciamos às pessoas algo patético, muitas pessoas, quando vão pregar para outras, dizem assim: eu encontrei Deus. Nós damos a impressão o que para as pessoas? Que Deus estava perdido, e nós encontramos Ele. Certa vez, os crentes estavam fazendo uma campanha assim, e um pessoal assim do mundo que eu achei muito espirituoso, apesar de ter motivações erradas, fizeram uns cartazes, umas faixas, e colocaram no mesmo lugar onde os crentes estavam pregando, os crentes falavam isso: eu encontrei Deus, e as pessoas botaram assim: eu não sabia que ele estava perdido. Eu achei, sabe, aquelas pessoas tiveram uma visão melhor que os crentes. Outra vez eu vi alguém com uns folhetos e umas camisetas dizendo assim: tente Deus, tente Deus, sabe, como assim? Você já tentou tudo, tenta Deus também, sabe? Ou seja, Deus é um chute, você já chutou tanta coisa, já acreditou em tanta bobagem, que mal faz, vai que funciona, não é? Vai que Deus é bom, né? Tente Deus, tente Ele. Você já procurou autoajuda em tanta coisa? Procura autoajuda em Deus. Mas Romanos 3,11 diz: não há quem busque a Deus, não existe essa coisa de dar uma chance para Jesus. As pessoas devem ter a certeza de que seu destino está nas mãos de Deus. Isso é desesperador, mas o destino das pessoas está na mão de quem? E quando um homem descobre que o seu destino está nas mãos de Deus, ele pode clamar: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem fará isso? Quem pode? Ele está dizendo: meu destino não está nas minhas mãos, é uma miséria que eu estou completamente incapaz. Então a Bíblia deixa claro que Deus é o Senhor de todos, sabe? Nós não pregamos deixe Deus ser o Senhor da sua vida, não. Um homem nós confessamos o Senhor de Deus, mas nós não deixamos Ele ser Senhor da nossa vida, porque Deus é Senhor de todas as coisas. Deus é Senhor dos perdidos e dos salvos, Ele é o Senhor dos demônios. Todas as línguas vão confessar que Ele é o Senhor, porque Ele é o Senhor. Não é que vão fazer dEle o Senhor, não é que vão deixar Ele ser o Senhor, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor de tudo, Ele é o Senhor de todos. Você vê, essa doutrina, ela muda completamente a nossa mensagem. Nós não temos medo de pregar essa verdade, porque nós estamos com essa base bíblica. Então Paulo não acha isso um alimento sólido, Paulo acha que isso é leite, Paulo acha que isso é alimento essencial e primeiro. Ele pode falar para igrejas complicadas e infantis como a de Corinto: e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele, mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual por nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. Jesus absolutamente queria que os seguidores dele soubessem: sem mim nada podeis fazer. Mas você vai me deixar o cara desesperado porque ele vai achar que não pode fazer nada. É isso mesmo, ele não pode fazer nada. Sem mim nada podeis fazer. Vocês não me escolheram, eu escolhi vós. João 15, 5, 16. Nós não estamos tentando conciliar e reconciliar Deus com a humanidade. O nosso chamado é pregar um evangelho que reconcilie homens com Deus, com quem Deus é. Nossos convertidos, nós podemos chamar assim, né? Porque tem que chamar, é nosso, produto do nosso trabalho, das nossas contextualizações, são fracos,
porque eles dependem da sua própria vontade, dependem da sua própria força, dependem da sua capacidade, sabe? As coisas vão assim, a fé deles é fraca, tudo é ruim, tudo é humano. Mas quando nós descobrimos que Deus se satisfaz em quem Ele salva, por causa de Cristo, no amado, então essas pessoas tiram o foco de si mesmas, e elas podem colocar o foco em Deus, para a glória de Deus, sabe, e saber que o Deus tem o mundo inteiro em suas mãos. E Jesus dizia assim, em Apocalipse 1,18: eis aqui eu estou vivo para todo sempre, e eu tenho as chaves da morte e do inferno, ou seja, eu tenho as chaves do futuro. Quem estiver no inferno foi porque eu botei lá e eu fechei lá dentro, e quem não estiver lá foi porque eu não fechei, porque o inferno não é fechado por outra pessoa, é por mim. Eu tenho a chave da morte, eu tenho a chave do inferno, eu sou o Senhor de todas as coisas. Eu sou Deus. Então isso muda nossos métodos de pregar. Eu não estou mais vendendo Cristo, nem pedindo que as pessoas deem uma chance a Ele, nem torcendo o Evangelho para a nossa cultura achar Ele relevante. Você vê, a doutrina da eleição muda tudo. Não é que ela é prática, é que todo o resto é totalmente transformado em suas bases por causa da eleição. Nós sabemos que Deus vai salvar aqueles a quem Ele, por graça, escolheu. Então nós podemos abordar qualquer incrédulo com a verdade do Evangelho, sem medo de que ela é um escândalo ou é uma loucura. Nós podemos ir sem subterfúgios, pregar a verdade ao mundo, e isso não tira de nós o fervor missionário, o maior missionário que já existiu. Ele disse assim, em 2 Timóteo 2,10: tudo eu suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Ele diz, eu suporto tudo, eu prego, eu apanho de cidade em cidade. Por quê? Por causa dos eleitos, porque Deus tem um povo lá naquele lugar, um povo que vai ser chamado. Atos 18:10, Deus diz assim, entra aí, é perigoso, você apanha, mas eu tenho muitas pessoas nessa cidade, são minhas, através da pregação elas vão ser chamadas. Paulo, William Carey, que é chamado pai do movimento missionário evangélico, ele disse, se eu não acreditasse na eleição, nunca entraria nas nações pagãs para pregar. David Livingstone, John Peyton, Samuel Zwemer, que é o apóstolo no mundo islâmico, ficou conhecido assim. Ele diz, como eu poderia pregar lá, se eu achasse que eu tinha que convencer aquelas pessoas com algum subterfúgio, para que elas viessem para Cristo? Mas eu fui lá e preguei, porque eu sabia, Deus tem muitas pessoas aqui. Então ele se lembrou dessas verdades, sabe, Spurgeon, Jonathan Edwards, George Whitefield. Foi quando quando essa doutrina inundou o coração deles, que eles pregaram a verdade com ousadia. Foi pregando essa doutrina e essa verdade que Jonathan Edwards e George Whitefield participaram, foram a base do grande avivamento nos Estados Unidos. O contrário, e há tantas outras coisas, às vezes algumas pessoas dizem assim, as pessoas dizem assim, para que então vai pregar se Deus já escolheu as pessoas? Eu acho essa pergunta idiota, queridos, porque eu não estou falando espiritualmente, não estou falando assim teologicamente, não, eu falo do ponto de vista do raciocínio humano, porque ele está falando duas coisas que não tem nenhuma relação, para ele achar que há algum problema entre uma coisa e outra. Se Deus já escolheu, por que eu vou pregar? Isso não faz nenhum sentido. Por exemplo, se eu falar para vocês assim, se você já escolheu ir para Cabo Frio, para que você vai botar gasolina no carro e ir para a estrada? Ora, se você escolheu algo, você tem que escolher os meios para chegar lá. Você não pode falar assim para mim, se você já escolheu e decidiu para Cabo Frio, para que entrar no carro? Isso é ridículo. Não é? É exatamente porque você escolhe uma coisa, que você escolhe os meios. Se você escolheu ir para Londres, se você decidiu ir para Londres, então você compra a passagem do avião, e você vai para o aeroporto, e você faz as malas. Se alguém chegasse na tua casa e falasse assim, para que está fazendo a mala? Se você já escolheu ir para Londres, para que fazer? Porque esse é o meio, eu vou pelado para Londres? Eu vou a pé para Londres? Eu escolhi ir para Londres, e eu então tenho os meios que eu determinei.
Eu escolhi passar o final de semana em Cabo Frio, então eu tenho que botar gasolina no carro, óleo no carro e ir para a estrada, porque qual é a dificuldade da ideia de que se eu escolhi algo, há um problema com o meio que eu escolhi para chegar? Deus escolheu salvar as pessoas na eternidade, escolheu essas pessoas e escolheu que elas vão ser salvas pela nossa pregação. É como escolher ir para um destino e os meios que eu vou de avião, vou de ônibus, vou de carro, e à medida que eu decido isso, eu faço os preparativos. Então Deus na eternidade escolheu homens e escolheu os meios. Isso é a coisa mais racional do mundo. Não é uma dificuldade teológica, isso é uma estupidez. Quando alguém diz isso, se Deus escolheu para que pregar? Exatamente, porque Ele escolheu. Se não tivesse escolhido ninguém, Ele não pregava. Não é? Se Ele resolvesse que todo mundo ia se perder, então a gente não pregava. Mas Ele escolheu as pessoas, Ele escolheu o destino, escolheu quem são essas pessoas e mandou nós pregarmos. É por isso que a gente prega. Ou então as pessoas dizem, isso ia orar. Para que orar para alguém ser salvo, se Deus já escolheu? É por isso que eu oro. Porque, pelo que você está dizendo, a oração, se Deus não pode invadir o coração de alguém, mudar o coração de alguém, se tudo depende só do homem querer ou não, se eu orar a Deus para salvar alguém, Ele vai dizer assim, meu amigão, eu não posso fazer nada. Tudo com Ele lá. Orar para mim, para alguém ser salvo, não faz sentido, porque isso não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo, não pode fazer nada. O cara não quer. Eu estou aqui torcendo igual você, para ele querer, mas está difícil. E você ainda tem para quem orar. Pior eu que não tenho para quem orar. Não é? Eu só tenho que ficar olhando aqui, esperando, com medo de meu filho ter morrido em vão. Nós oramos a Deus exatamente porque Ele pode, porque Ele determinou, porque nós cremos. É como Daniel. Ele viu na Bíblia que Deus disse que 70 anos depois o povo ia voltar, então ele orou, Senhor, Tu falaste que o povo ia voltar com 70 anos, leva o Teu povo de volta. Se ele achasse que era impossível para Deus, que Deus não podia levar o povo de volta, ele não orava. Nós só oramos porque nós sabemos que Deus tem muito povo em Campo Grande, que precisa ser salvo. Então nós oramos para que Deus abra os caminhos, para que Deus nos dê poder para pregar. A eleição é a base de tudo. Tire ela. E aquela pessoa me perguntou se ela era prática. Todos os males da igreja é porque essas grandes doutrinas foram abandonadas. Vamos ficar de pé, queridos. Que outro rei deixa o trono, que outro rei deixa a glória, que outro rei deixa o trono, que outro rei deixa o trono no céu e vem para morrer.